Eu acho que isso aqui é o título dessa história, Suicoves. Não sei o que significa. Eu acho que é o título, de qualquer modo, vamos lá. Hitoro é um clássico japonês antissocial do ensino médio que já cogitou o suicídio. Vai para um colégio novo e é obrigado a escolher um clube. E por apenas única opção de vaga, vai no clube de tricô e chá. Nossa, lá ele conhece 3 meninas. Daí em frente terá capítulos focados no clube. Ele está contando mais a história como geral. Aqui foi uma sinopse mais clássica que ele vai contar um pouco melhor para a gente entender mais sobre o que é a história. Terá capítulos focados no clube e um para cada garota, junto com a personalidade do protagonista. De modo slice of life com comédia que seja fofo, mas com subtexto depressivo em cada uma da maneira sutil que nem o protagonista ou o leitor percebe de primeira, entendi. Após melhorar como pessoa por meio de sua interação com elas, ele resolve visitar uma delas para entregar uma peça de tricô, só que chega no momento em que ela iria se matar. Ok. E no desespero ele impede. Após muitas dores, ferimentos e conversar com ela, ele descobre que as outras duas irão fazer o mesmo, e ele terá que correr contra o tempo para poder salvá-las, porque elas são importantes para ele pela sua mudança de vida. Entendi. Será que ele conseguirá e a que preço? Essa história ela tem uma missão muito, muito difícil. Que é conseguir mostrar isso da pessoa perder o amor pela vida a ponto de cogitar realmente tirar e de realmente ir fazer isso. E tentar mostrar um revés, tentar mostrar de alguma forma que esse não é o melhor caminho, de uma maneira que não soe muito simplória. Porque é um tema realmente muito pesado, é um tema muito, muito central. E quem já cogitou isso, eu imagino, ou está cogitando, eu imagino que essa história teria como um objetivo de realmente talvez trazer para uma pessoa que está cogitando ou já cogitou uma identificação ali grande e talvez até realmente tendo a capacidade de salvar vidas literalmente, sabe? De uma pessoa que está pensando nisso e talvez ao ler uma história como essa que acabe vendo que vale a pena viver, que vale a pena continuar vivendo, que não importa quão ruim esteja a sua vida, continuar vivendo é sempre a melhor opção, sabe? Sempre tem como você superar, sempre tem como você dar a volta por cima. Eu tenho convicção de que é uma história muito importante de ser feita, porém com uma dificuldade muito grande. Logo de cara, uma coisa que eu posso dizer é que eu não sinto a necessidade dessa história se passar no Japão, sabe? Com toda a carga do Japão. Ok, eu entendo que essa realidade de clubes e tal e coisa assim é uma realidade típica japonesa, mas até pelo grau de importância da história para quem está lendo, né? Com quem ela pode se comunicar, quem seria talvez o público-alvo mais direto dessa história, eu sinto que seria importante ela se passar no Brasil. É claro que eu não vou ditar ou cagar regra aqui pro autor da história, cada um faz a história do jeito que quer. Todas as análises e conversas que eu faço sobre a sinopse aqui é sempre com base na minha visão e uma discussão de forma mais abrangente e mais geral. Não é querendo ditar, tipo, você tem que fazer isso, você deve fazer isso, não faça isso porque é ruim, ou faça isso aqui porque é bom. É sempre a minha visão, minha opinião. O autor é óbvio que é livre para fazer como ele bem entender. Mas eu acredito que essa é uma história muito importante, que se comunicaria muito com várias pessoas e que aí ela, se passando numa realidade mais próxima daquela pessoa, talvez teria um impacto ainda maior, talvez conseguisse comunicar de maneira ainda mais direta. E beleza, poderia talvez até manter o cara como um descendente de japonês, sabe? Mas numa escola brasileira existem também oficinas e coisa do tipo. Se você vai mudar o nome de clube para oficina, por exemplo, estando numa escola brasileira em tempo integral ou algo assim, numa escola particular, existem modelos de escolas brasileiras que têm também essas oficinas focadas em um tema específico, em um ofício, específico, e que daria para trabalhar dessa mesma forma. E aí eu acho que até dentro da realidade brasileira daria para comunicar. Passou um mosquito aqui, por isso que eu fiquei olhando aqui. Enfim, daria para comunicar até com alguns problemas da realidade brasileira, né? Que seriam considerados como talvez os possíveis motivos dessas personagens estarem querendo tirar a própria vida, talvez do próprio Hitoro querer também tirar a própria vida, enfim. Eu acho que é uma história muito difícil de ser tratada, mas eu consigo realmente visualizar essa construção
do personagem criar o gosto pela vida através daquele clube e descobrir que dentro daquele próprio clube as pessoas ali que ajudaram ele precisam também de ajuda, e aí em como que ele vai buscar ajudar essas pessoas. Eu não acho que precisa necessariamente de um preço diretamente, mas talvez o preço seja exatamente ele se afundar nos próprios pensamentos que fizeram ele já ter pensado em tirar a própria vida e ter que achar força dentro de si mesmo. Então, a princípio, ele não achar que ele tinha essa força dentro dele, que ele achou que veio de fora, e aí ele ter que tirar essa força dentro dele para poder ajudar as pessoas ali que ajudaram ele. E é duro dizer isso, mas talvez uma das meninas não tivesse que não poder ser salva. Não é que não poder ser salva do tipo não tem como, mas ele não conseguir por algum motivo e isso afundar ainda mais, talvez perto do final, talvez ali no momento mais crítico. Para a história terminar num ar bom, digamos assim, a última ou a maior parte tem que ser salvas. Então ele salva a primeira, percebe junto com ela que eles têm que salvar as duas, aí a segunda ele não consegue salvar, isso afunda a história ali, e aí no final ele consegue salvar a última e termina os três, né? Talvez ali até chorando por não ter conseguido salvar a outra, mas felizes entre aspas, né? Não pela situação, mas por terem conseguido se salvar, conseguido se manter juntos e coisa do tipo. Até porque esse é o tipo de história que não pode de jeito nenhum terminar com um final totalmente depressivo e triste. Porque, como eu disse, o público-alvo dele talvez sejam pessoas que estão cogitando, que já cogitaram tirar a própria vida. Então, se a gente fizer errar a mão aqui, ao invés de salvar a vida daquela pessoa, você pode acabar incentivando ela a seguir com aquilo. Então, é um mangá que realmente, assim, ele é realmente bem difícil de fazer e bem delicado de se fazer, porque ele tem poder, na história que vai ser contada, ele tem poder de salvar uma vida ou de tirar uma vida, literalmente, sabe? Eu diria para tomar muito cuidado realmente ao fazer essa história, realmente pensar muito bem, talvez ver realmente casos de pessoas que quiseram tirar a vida e em que essas pessoas se apegaram, e estudar muito, 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 porque na maioria dos mangás, quando a gente comete um erro nele, a única coisa o que a gente está perdendo é um leitor, por exemplo, que vai falar, essa história é uma bosta, não vou mais ler. Geralmente isso é o pior que pode acontecer quando a gente faz um mangá de forma errada. Mas nesse caso aqui específico, pelo tema que ele está abordando, as consequências de fazer esse mangá de forma errada, de abordar algum tema de forma errada, elas podem ser realmente muito, muito mais sérias.